escuta. Samuel, Samuel, quem te chama é o teu Deus. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, quem te chama é o teu Deus. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no primeiro livro de Samuel e hoje vamos meditar no capítulo 24, versículos 1 até o versículo 7, que nos diz assim: E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo: Eis que Davi está no deserto de En-gedi. E então tomou Saul 3.000 homens escolhidos entre todo Israel e foi à busca de Davi e dos seus homens até ao cume das penhas das cabras monteses, e chegou aos currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir os seus pés, e Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul, e sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com estas palavras, Davi conteve os homens e não lhe permitiram que se levantassem contra Saul, e Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, chegamos a este capítulo, o 23, e o que nós temos aqui é aquilo que muitos poderiam chamar de a oportunidade. Oportunidade de acabar com a perseguição. Oportunidade de se livrar do sofrimento. Porque a Bíblia diz que Saul sai em busca de Davi e em um determinado lugar Saul entra em uma caverna aonde está Davi e os seus homens. Saul não vê que Davi e os seus homens estão ali. Os homens de Davi imediatamente reconhecem aquela oportunidade como sendo um momento que Deus criou para que Davi pudesse se vingar do seu inimigo, daquele que lhe perseguia. E agora Davi poderia acabar com toda aquela história, toda aquela perseguição. Davi, como forma de mostrar para Saul que não tinha a intenção de causar-lhe dano, corta a orla da sua veste, tira um pedaço das suas vestes e então deixa que Saul vá embora tranquilamente, como se aquele não fosse quem procurava o fim da sua vida. Ei, nós aprendemos com Davi que nós às vezes somos perseguidos por homens, mas atrás destes homens estão um espírito que não é de homem, mas que é do maligno. E não adianta nós destruirmos a vida dos homens que nos perseguem, pois outros se levantarão
pois o espírito que opera neles sai de um e passa para outro. Ou seja, nós não conseguimos destruir com as armas da carne aqueles que operam nos homens malignos e nos causam danos, pois estes são seres espirituais. É por isso que a Bíblia nos diz que a nossa luta não deve ser contra a carne nem o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Porque quando nós conseguirmos vencer as batalhas espirituais, logo nós então teremos abatido aqueles que estão por trás dos homens que causam males e causam danos. Portanto, quando você vê que uma pessoa que muito lhe causa dano, que muito lhe aflige, esta está nas suas mãos, ou seja, está diante de você a oportunidade da sua vingança, faça como Davi, reconheça que não lhe pertence o direito de causar dano a ninguém. Depois de Davi ter cortado a orla da veste de Saul, a Bíblia diz que isso pesou em seu coração. Davi se arrependeu até mesmo de ter cortado a orla da veste de Saul, pois ele entendia que Saul era um homem ungido de Deus, ou seja, quando Samuel o elegeu rei sobre Israel, foi o Senhor que derramou unção sobre Saul, e ainda que este agora vivia afastado do propósito, do caminho, da direção do Senhor, ele continuava a ser ungido. E assim Davi compreendia que é Deus quem levanta e que é Deus quem abate. Não cabia a Davi, mesmo sendo também um ungido do Senhor, tirar a vida e a unção de Deus que estava sobre Saul, ainda que esta já havia sido retirada pelo próprio Deus. Mas Saul seria rei, enquanto Deus quisesse que ele fosse rei. Davi subiria ao trono quando Deus quisesse que ele subiria ao trono. Assim deve ser a nossa vida. Nós devemos viver uma vida pautada na segurança de que Deus está no controle e que ainda que nós sejamos perseguidos, esta perseguição vai produzir em nós uma experiência para que, quando nós assumirmos as responsabilidades que Deus tem para as nossas vidas, nós estejamos preparados para lidar com todas elas. Amém? Que assim como Davi, nós tenhamos esta lição em nosso coração. A oportunidade da vingança, ela é um teste para nós conhecermos a nossa fidelidade e confiança no Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Obrigado pela sua companhia em mais esta reflexão bíblica. Eu espero você na próxima. Até lá! Um abraço! Samuel, quem te chama é o teu Deus. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus. Quem te chama é o teu Deus.